Quinta-feira, pessoal, estamos no ar com mais um A Prova Lendo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Chibata, para quem não me conhece, sou aqui, né, o sujeito que faz as críticas, que conversa com vocês sobre os mais variados livros que a gente tem por aí. Hoje vamos falar sobre O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Beleza? Cara, a Margaret Atwood é uma canadense, ok? Grande escritora, e eu fiquei impressionadíssimo com esse livro aqui. Muito legal, e digo para você, vá correndo até a livraria mais próxima, o sebo mais próximo, e por favor, abra esse livro, adquira esse livro e leia-o. Muito, mas muito bom mesmo. Eu cheguei nesse livro não pelo livro, mas pelo seriado. Tem um seriado chamado The Handmaid's Tale, certo? Que ainda não chegou no Brasil, ou seja, eu tive que baixá-lo na internet, e que, traz uma história sensacional sobre um país que já foi os Estados Unidos, né? Então a gente vai falar sobre uma distopia novamente. Eu já fiz aqui alguns comentários sobre alguns livros como distópicos, né? Com esse fundo distópico, que é o quê? A utopia ao contrário, né? Se você na utopia prevê um futuro bom, um futuro bacana, um futuro grandioso para um local, um país, você na distopia vê problemas, né? Principalmente ligados à liberdade, aos direitos. Geralmente são questões políticas que envolvem uma distopia com uma previsão de futuro sombrio, certo? Então essa aqui é outra distopia. As distopias começaram a bombar mesmo, principalmente depois que o Trump assumiu os Estados Unidos. Aí você tire suas próprias conclusões. O pessoal está meio com medo lá, né, sobre o que vai acontecer, como é que vai ser essa Europa dividida, essa Europa que não se apoia tanto, mas começa a duvidar dos valores dos direitos humanos e tal. Então tá toda uma celeuma, tá toda uma questão e um questionamento sobre, né, os valores que a Europa e o Ocidente levantam, principalmente após as duas grandes guerras, né, e que tem um papel notável, principalmente na ONU. O direito vai se apoiar muito nisso, e que estava costurado muito por conta dos direitos fundamentais, da democracia que o Ocidente tanto preza, certo? E agora, com alguns discursos que destoam um pouco disso, basta ver principalmente o discurso do Trump, alguns movimentos, né, ligados aos direitos das mulheres, os direitos feministas, os gays, começam a pensar, né, até quando vai isso, no que é que isso vai dar, certo? Bom, com essa ideia se fez, né, um seriado que buscou, neste livro aqui, que é um livro de 1985, inspiração para esse mundo. Nesse mundo a gente tem um país, né, um território chamado Gilead, tá, que era os Estados Unidos. Só que ele mudou de nome por conta da ascensão de uma ditadura teocrática, ou seja, uma ditadura que tinha por característica uma religião central que ditava os costumes, que ditava a moral daquele lugar. E, como você deve imaginar, era uma religião que prezava por um patriarcalismo, ou seja, os homens estão no poder, deixam as mulheres sem dinheiro no banco, sem liberdades, né, sem qualquer coisa, né, que a gente conhece hoje no mundo ocidental. E vai acontecer uma questão muito interessante. Por conta de umas questões ligadas à ecologia, a remédios e tal, se vê nesse livro que as mulheres começam a não ter mais filhos, certo? E aí, claro, a gente sabe, o problema pode ser dois, né? Ou o homem ou a mulher. E claro que numa distopia como essa, o problema é a mulher, né? O homem nunca é questionado sobre a sua fertilidade. Bom, sobe ao poder, então, uma casta, né, um grupo muito poderoso, né, que no livro é conhecido como os comandantes, os commanders. Né? Eles têm as suas esposas, tal, e algumas dessas esposas não podem ter filhos, procriar. Então, eles têm o que eles chamam de aia.
né? Aia é uma mulher assim da casa tal, mas ela é feita para reproduzir. E aqui eu acho interessantíssimo, né? A gente tem uma entrada para o livro, uma epígrafe do livro, que remete à Bíblia, ao Gênesis, que diz o seguinte: vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão eu morro. Então a Raquel está falando assim: Jacó, me dá um filho, senão eu morro. E ela está vendo que ela não consegue engravidar. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? Ou seja, o Jacó fala assim: e eu lá sou Deus que não deixa que você engravide? Eu não tenho problema nenhum, o problema é seu. Então veja, né, que a epígrafe aqui é bem, né, ao gosto da autora para provocar já essa questão patriarcal, essa questão machista, né? E ela lhe disse: eis aqui a minha serva, Bília. Entra nela para que tenha filhos sobre os meus joelhos e eu assim receba os filhos por ela. Então é o que ela falou, a nossa querida Raquel, falou assim, ó, eu vou segurar aqui na Bília, certo? Entra nela, ou seja, transa com ela, fecunda essa mulher aí e nós teremos esse filho. Isso é a aia, né, do livro da Margaret Atwood. Certo? A aia serve para isso, para procriar quem não consegue, para dar um filho a quem não consegue. Então essas mulheres que no mundo, né, antes, um mundo liberal, tinham suas liberdades, elas são sequestradas e são postas, né, num cativeiro, numa escola, para virarem mulheres de reprodução. Uma história muito louca, né? E a gente vai ver que quem narra isso é justamente a nossa personagem central aqui, que não tem nome no livro, mas ganha nome no seriado, tá? Ela vai nos contar essa história. Depois, a gente imagina que ela conseguiu escapar, talvez para o Canadá, para algum país ali do lado, a partir de uma rebelião. E, né, o final da história, a gente fica sabendo que alguns historiadores, lá num futuro que a gente não tem uma data, encontraram esses relatos. Esse relato aqui, que é o livrinho que a gente tem na mão, certo? E ali eles vão pesquisando e vão, né, vendo o que aconteceu com essa moça que escreveu essa história. Então, a Aia vai contar a história dela. E a história dela mistura, né, em flashbacks, o tempo presente, ou seja, a vida dela naquele futuro, né, sombrio, naquele presente sombrio, e o passado dela, que era um passado que ela conhecia como o passado que a gente conhece como um passado de liberdades. Então ela fala assim, eu tinha um namorado, eu me separei dele quando me sequestraram, eu tinha uma filha e também nunca mais a vi, porque quando me sequestraram, me deixaram separado dela. Ela conta um pouco da trajetória dela, onde ela vai ser treinada para ser uma aia. A gente vai começando a saber detalhes muito interessantes do livro, que são as vestimentas das mulheres, por exemplo, né? As mulheres dos comandantes, dos commanders, certo? Elas vestem azul. E o azul tem essa simbologia da Virgem Maria, certo? Da pureza da Virgem Maria, então um manto azul, né? E o vestido das aias é um vestido vermelho, que tem essa coisa um pouco da menstruação feminina, mas também tem o lance da Maria Madalena. Então o livro todo ele é cheio de metáforas, né? É cheio de construções que a própria Margaret Atwood nos conta sobre essas revelações, né? E essas características que vão conduzindo o texto, que é fantástico, né? Vamos lembrar para vocês aqui, olha a vestimenta aqui da Aia. Repare que ela tem ali um chapeuzinho, né, que é um chapeuzinho que cobre toda a frente dela. Então as mulheres não conseguem olhar para os lados. A ideia é de que elas não se comuniquem, elas não se conversem. Elas têm que estar ali, elas vão no mercado e voltam. Esse é o único período em que elas podem sair dali, mas são sempre muito vigiadas. É uma sociedade de extrema vigilância, certo? Ela é toda dividida em funções. Então, essas mulheres são as aias, estão de vermelho, né, elas têm que reproduzir. As mulheres dos comandantes, elas têm que ser as esposas, não fazem mais nada, certo? Você tem as mulheres da limpeza, as mulheres que cozinham, você tem o exército dessa teocracia, dessa ditadura, né, teocrática, e tudo gira em torno desse poder, desse comando religioso, né?
toda a autora nos conta em certas entrevistas que toda a ideia, né, todas as características, os diálogos são montados em função da sua pesquisa insistente em vários períodos terríveis da história, mas principalmente a questão religiosa vem do puritanismo do século XVII. Então os costumes morais, essa coisa da virgindade, da mulher casta, do patriarcalismo, ela puxa desse mundo do puritanismo, que, né, é o fundo histórico e a formação dos Estados Unidos, certo, da América. Então tem várias relações muito interessantes e, claro, é um livro que mostra um futuro funesto, né, sinistro para as mulheres. Então vale muito a pena para essas discussões de distopia, falta de liberdades, feminismo, né, o sofrimento das mulheres durante todo o período e hoje ainda, quando a gente vê, né, estupros coletivos, problemas no mercado de trabalho, tudo isso ainda, né, é revelado. E claro, né, a Margaret Atwood fala, né, eu prefiro pensar que um futuro como esse nunca exista. Mas o livro está aqui justamente para que a gente consiga refletir sobre ele e pense, né, pô, tomara que a gente nunca chegue a um futuro assim. Né? Ela vai contar as histórias sobre, né, como funcionam o dia a dia dela, né, a cena da relação sexual que ela vai ter com o Commander, o Commander meio que se apaixona por ela, porque acontece o seguinte, né, você sabe, né, essa coisa do alto comando, eles inventam um monte de regra. Então as mulheres são castas, servem para reproduzir, tem as esposas. Mas claro que, né, que esses sujeitos ali que inventam, né, e que conduzem o país para uma moralidade, eles próprios são os primeiros a romper com essa moralidade, né, familiar e tal. Então a gente vê em certo momento em que ela é convidada pelo Commander, né, pelo chefe da casa dela, para ir até um local que é um prostíbulo, onde tem algumas mulheres lá que não deram certo, né, que são da vida e tal, e que estão lá. E esses caras, todos esses poderosos estão lá. Então, as ideias de que o mundo tem que ser bom, o mundo tem que ser correto, tal, nem os próprios líderes sustentam isso. Né? Por quê? Porque o ser humano está ali, né, com os seus pecados, com a sua vontade, suas taras sexuais e tudo mais, rolando e acontecendo. Então, muito interessante, não deixa de ler isso aqui e não deixa, principalmente, de assistir também o seriado, né? Deixo aqui a dica fortemente, das aqui né, que eu estou dando para vocês esse ano, eu acho que essa aqui, se eu falasse para você, ó, leia um livro, leia ele este ano. Beleza, moçada? Muito legal mesmo, tudo que a gente tem aqui para desenvolver de ideias para suas redações, né, para suas argumentações, para o que você precisar. Bom, vou ficando por aqui, não vou me alongar mais, porque você deve estar aí louco para ler. Por último, peço que você dê uma curtida aí no seu YouTube, no Facebook, mande para frente o vídeo, indique para os amigos e também para os inimigos. Na próxima quinta, estamos juntos novamente. Valeu, galera, um abraço grande, valeu!